Hoje tem Flamengo em campo podendo decidir o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Eu venho trazer para vocês informações sobre esse jogo, como chegam as equipes para essa partida que será realizada às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. Pedi para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos, hoje jogo do Mengão, mas eu não posso deixar de trazer aquela palavra de meditação matinal que está em Salmos 125, versículo 1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece sempre de pé. Que esse vídeo esteja abençoando a vida de cada um que estiver assistindo e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares. E como sempre eu falo, que essa seja a melhor quarta-feira de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Galera, quero parabenizar ao Mirassol, que conquistou a vaga direta para para a fase de grupos da Libertadores da América de 2026. Time que veio lá da Série D, veio galgando o seu espaço no cenário nacional e conseguiu aí a vaga inédita para a Libertadores da América. Está em quarto colocado aí na tabela do Brasileirão. Parabéns ao Mirassol, parabéns a toda a sua diretoria que conseguiu fazer esse trabalho esplendoroso. Mirassol, que não tem jogadores estrangeiros no seu time, não fez grandes investimentos. Lamenta aí o ex-marido da Isa, né? Que largou o Mirassol, traiu a Isa, perdeu a Isa e perdeu a chance de disputar a Libertadores da América de 2026. Nossa, quando a cabeça não pensa, né? O corpo padece. Eu vou trazer aqui informações sobre o Flamengo e o Ceará, jogo de logo mais pelo Brasileirão, né? E daqui a pouco eu trago outras informações aí sobre o mercado da bola. Bom, em jogo que pode definir o título do Brasileirão, Flamengo e Ceará se enfrentam nessa quarta-feira às 21 horas e 30 minutos no Maracanã pela 37ª rodada do Brasileirão. O Flamengo lidera o campeonato com 75 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 70 pontos, faltando 2 rodadas para levantar o troféu. Nesta noite o Flamengo pode fazer isso. O Flamengo precisa apenas vencer do Ceará. Caso empate ou perca, também pode ser campeão, mas dependerá de um tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, que é o que eu falei. Flamengo vencendo, já é campeão sem preocupação nenhuma. Caso o Flamengo empate aqui, mas o Palmeiras empate lá também contra o Atlético Mineiro, que terá troca de faixas aí, né, dos vice-campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o Flamengo também é campeão. O Flamengo perdeu aqui no Maracanã, PQD. O que acontece? Palmeiras perdendo lá para o Atlético Mineiro, Flamengo é campeão também. Atlético Mineiro aí que vem tendo mais resultados ruins no Campeonato Brasileiro, né? E uma vitória para ele é muito importante. Então não vai ter jogo fácil para o Palmeiras hoje, né? Então seguindo aqui com a informação, o Ceará precisa vencer o Flamengo para ficar mais aliviado na Série A. O time perdeu para o Internacional e Mirassol e empatou com o Cruzeiro na última rodada. A última vitória foi diante do Corinthians, fora de casa, no dia 9 de novembro. A equipe tem desfalque de peso para o jogo desta quarta-feira. No entanto, busca se superar no Maracanã. Lembrando, Flamengo e Mirassol são os dois únicos times que não perderam em casa no Campeonato Brasileiro de 2025. Ah, mas perdeu para o Fluminense no Maracanã. Mandante era o Fluminense, então pela tabela, é jogo fora de casa. Como mandante, para deixar bem explicadinho, Flamengo não perdeu nenhum jogo no Maracanã nessa temporada de 2025. Espero que continue assim. A transmissão será da Rede Globo de televisão pela TV aberta e a GETV no YouTube, tá? Trazer aqui informações sobre o Flamengo do técnico Felipe Luiz, que realizou o último treino antes dessa partida ontem, às 15 horas e 30 minutos no Maracanã. E pelo que parece, o único desfalque continua sendo o Pedro, que está tratando uma lesão na coxa. Além da fratura no antebraço, já está praticamente
soldou o osso ali, né? Como nós falamos grosseiramente, eu não sou fisioterapeuta. Ele é o único desfalque por contusão. Gonzalo Plata volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na final da Libertadores. Felipe Luiz deve mandar a campo o que tem de melhor, assim nós esperamos, para confirmar o título antecipado e começar a pensar no Intercontinental de Clubes, né? Espero que sim, essa é a nossa intenção. Ganha hoje, descansa o elenco, manda o time reserva no sábado para jogar contra o Mirassol lá no Maião, manda o Sub-20 e sábado mesmo já viaja para o Catar para poder participar do Intercontinental contra o Cruz Azul do México, que tem apenas 54 partidas, 55 partidas no ano, enquanto o Flamengo tem 76 partidas, né? A diferença entre eles aí com relação a números de jogos é muito grande. Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz. Eu acho que deve entrar com Danilo, porque Léo Ortiz está vindo de lesão, né? Então não está no mesmo nível dos outros jogadores. Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, Jorginho Arrascaeta, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. Bom, conhecendo Felipe Luiz, Gonzalo Plata deve ser o titular. Carrascal, Everton Cebolinha ou Samuel Lino. Então aqui, fica entre Jorge Carrascal, Cebolinha ou Samuel Lino. E lá na frente, Bruno Henrique, mesmo falando que não gosta de jogar como falso 9, mas é a opção aí do Felipe Luiz. Desfalque, como já falei, Pedro, lesão na coxa esquerda. Pendurados do Flamengo: Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Jorginho, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Bom, Flamengo vencendo hoje, se tiver assim um resultado já 2-0, esses jogadores aqui podem forçar o terceiro cartão amarelo, que é super normal, para ficarem zerados aí, né, contra o Mirassol. E apesar que é o último jogo, né, não tem mais importância nenhuma. Ganhando hoje, pode ganhar cartão amarelo, pode ganhar cartão vermelho, que se dane. Bom, seguindo aqui, o técnico Léo Conde. Para esse jogo, o vovô terá modificações no lado esquerdo do campo. Isso porque William Machado e Matheus Bahia não jogam. Os jogadores foram punidos com o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro. Além deles, Pedro Henrique também não irá atuar. O jogador tem uma lesão na posterior da coxa esquerda. Então, a provável escalação do Ceará. Galera, escalação do Flamengo, escalação oficial, sai 1 hora antes da partida. Ou seja, às 20 horas e 30 minutos, o Flamengo estará liberando os 11 iniciais para esse jogo. Essa daqui que eu estou trazendo é uma provável escalação. Não quer dizer que sejam realmente esses jogadores. Felipe Luiz pode fazer várias modificações. Desfalques do Ceará: William Machado e Matheus Bahia suspenso e Pedro Henrique no departamento médico. Pendurados do Bahia: Bruno Ferreira, Lucas Mugni, Zanocelo, Dieguinho, Galeano, Fernandinho e Pedro Henrique. A arbitragem desse jogo é um árbitro polêmico, já trouxe essa situação para vocês, mas espero que com a ideia da CBF profissionalizar os árbitros para 2026, esses erros venham diminuir, algo que já está acontecendo, né? Então, o árbitro principal da partida é o José Pereira de Lima, assistente número 1, Rafael da Silva, assistente número 2, Thiago Américo Labes, quarto árbitro, Jefferson Ferreira, e o VAR fica por conta de Emerson Almeida Ferreira, tá? Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre Flamengo e Ceará. Jogo esse que pode definir aí o campeão brasileiro de 2025. Nós temos certeza que será o Flamengo, 99% de chance. Bom, mudando aqui de assunto, falei no vídeo de ontem, da tarde, né, que o empresário do Felipe Luiz é que está atravancando a negociação com o Mengão para a renovação do contrato do mesmo. Por quê? O responsável, né, por Felipe Luiz, aí, o seu empresário, quer que diminua a multa rescisória, já visando vir propostas da Europa, após a grande fase do técnico no Flamengo aí, né, números expressivos com relação a saldo de gols, a defesa menos vazada. Rodrigo Caio também faz parte disso. Então, o técnico Felipe Luiz
e o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, discutiram no início da temporada o desejo do treinador comandar um clube na Europa no futuro. Esse futuro parece estar bem próximo. Além da ambição profissional de Felipe Luiz, a família do técnico também manifesta o interesse de retornar ao velho continente. José Boto também sinalizou que poderia auxiliar o treinador nesse objetivo, caso a ida para a Europa se tornasse sua decisão. Então, José Boto já falou no início do ano que caso ele quisesse realmente ir para a Europa como treinador, dirigir algum clube lá, que o José Boto o auxiliaria. Então, como eu falei, esse futuro está bem próximo. O Felipe Luiz conseguindo conquistar com o Flamengo o título do Campeonato Brasileiro, conseguindo vencer do Cruz Azul e conseguindo chegar um pouquinho mais adiante no Intercontinental, cara, estará super valorizado no mercado internacional. Então, visando isso, o seu empresário não quer uma multa rescisória alta para que não atrapalhe a sua ida para a Europa, tá? Então, vamos ver aí o que vai ser feito. Flamengo já tem alvo para o gol para 2026, com a saída iminente de Matheus Cunha, que vai para o Cruzeiro, se não pré-contrato no meio do ano. O Flamengo prepara uma investida para contratar o goleiro Gabriel Brazão, goleiro do Santos, como substituto de Matheus Cunha, que tem pré-contrato assinado com o Cruzeiro. O clube rubro-negro, o Flamengo, já havia chegado a um acordo com o jogador no meio do ano, mas o Santos barrou a liberação, sustentando aí por uma multa considerada impagável no mercado doméstico, ou seja, no mercado nacional. O Peixe aí, o Santos, detém 60% dos direitos econômicos e o Inter de Milão detém 40%. Porém, com o Santos ainda ameaçado de rebaixamento, existe uma percepção interna de que caso o clube caia, o cenário pode tornar aí mais flexível para negociar. O Flamengo aguarda o fim do Brasileirão para retomar as conversas, confiante pelo sinal positivo dado pelo Brazão nos valores apresentados anteriormente. O Flamengo entrou em contato com o goleiro, apresentou o projeto, apresentou o salário, tempo de contrato, o atleta se agradou, porém a multa rescisória dele muito alta, o Flamengo recuou. Agora o Santos está aí na berlinda, na iminência de cair para a segunda divisão, então terá que fazer uma reformulação, porque os valores recebidos na segunda divisão é menor do que se recebe na Série A. Então o Flamengo vê isso aí como uma oportunidade de apresentar novamente uma proposta e ter uma resposta positiva e conseguir trazer Gabriel Brazão para o Mengão em 2026 para ser reserva aí de Agustin Rossi. Já falei ontem, o Flamengo vai ter uma rodada de negociações com o Agustin Rossi para ampliar o seu vínculo, e ter uma compensação financeira também. Outro assunto aqui sobre o mercado da bola. O Flamengo negou aí reunião e desconhece o interesse no atacante Sebastião Villa. Tá? A diretoria do Flamengo negou veementemente que qualquer envolvimento em negociações ou reuniões com o Sebastião Villa do Independente Rivadavia, nome complicadíssimo, O Flamengo negou que tenha feito algum contato, o Flamengo negou que tenha feito alguma reunião com este jogador do Independente Rivadavia, que é o Sebastião Villa, que está na foto aí da nossa thumbnail. Em contato com uma fonte confiável do clube, a resposta foi categórica, com a fonte alegando: nem sei quem é, rechaçando as informações de que havia um encontro em Belo Horizonte para fechar o acordo de 8 milhões de dólares. Então, não tem nem informação do Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla. Falando ainda aqui sobre mercado da bola, zagueiro Lucas Beraldo do PSG foi oferecido por intermediários a Palmeiras e ao Flamengo. Foi oferecido. O Flamengo não foi procurar ninguém. Tá? No Palmeiras o nome agradou, mas a diretoria ainda não deu qualquer sinal sobre avanço nas tratativas. Já o Flamengo monitora o cenário, porém sem qualquer movimento concreto até o momento. Não posso dizer que isso não venha a mudar, principalmente com a janela de transferência do início do ano se aproximando, que abre agora em janeiro, Faltam menos de um mês. A tendência é que a situação siga em observação, já que o defensor é bem avaliado internamente, mas sua chegada depende dos custos envolvidos
e do planejamento da temporada para 2026. O Flamengo já havia falado que tentaria trazer esses reforços pontuais na primeira janela de transferência dentro do mercado interno. Entre eles aí, Gabriel Brazão, né? Temos Vitão aí do Internacional. Então vamos aguardar, né? Isso aqui vai começar a surgir várias informações sobre jogadores oferecidos, sobre o Flamengo tá monitorando um, monitorando o outro. Isso é normal em toda proximidade de janela de transferência. Não muda, todo ano é a mesma coisa. Bom, outra situação aqui, ó. Qual a situação de Marcos Leonardo no Al Hilal, tá? Esse aqui é um outro nome que está sendo vinculado ao Flamengo. A situação de Marcos Leonardo no Al Hilal mudou completamente. O atacante, que na última janela quase chegou a ser negociado por empréstimo com São Paulo, por não estar nos planos, agora é considerado um jogador essencial para o clube saudita. Marcos Leonardo se tornou aí principal destaque ofensivo e ele é o artilheiro do Al Hilal na temporada com 11 gols em 14 jogos. O Flamengo também tinha monitorado esse jogador, né? Mas aí o São Paulo entrou na negociação, ele disse que preferia ir para o São Paulo do que vir para o Flamengo, problema dele, mas a negociação não avançou nem com um clube nem com outro. Diante de seu desempenho, o Al Hilal não só tirou o jogador da prateleira de negociáveis, como estuda e pretende oferecer uma valorização salarial e uma extensão de contrato que atualmente vai até junho de 2029. O Al Hilal pagou cerca de 40 milhões de euros, né, 250 milhões, e não pretende negociar o jogador no momento, tá? Bom, agora outra informação aqui, rapidinho, sobre a Libertadores da América, né? O troféu foi danificado no transporte de Lima para o Brasil. Ele já chegou aqui danificado. O Flamengo tentou ainda, no aeroporto do Galeão, chamou o Orives para tentar restaurar o troféu, sem sucesso, tá? Mas o troféu original, esse é o original, foi mandado para um restaurador. Esse troféu vai ficar com o Flamengo até 2026. Depois ele será devolvido à Conmebol e o Flamengo ficará com uma réplica. Lembrando, o time vencedor nunca fica com o original na sua prateleira de conquista, tá? É sempre uma réplica que fica. Fica com o original durante um ano. Quando estiver chegando às proximidades da final da Libertadores, né, o troféu volta novamente para a Libertadores, que é o oficial, e elas enviam para a gente uma réplica, né? Bom, por curiosidade, em 2012 o Corinthians também danificou o troféu e no mesmo lugar. E meses depois foi campeão do Mundial. Eu acho que como eu falei, é o original, deve ter danificado ali no mesmo local. A restauração não deve ter sido bem feita, ou com o passar do tempo, acho que isso foi em 2011, 2012, quer dizer. Então, assim, de lá para cá, olha quantos anos se passaram, né? Queridos, Mengão, 21 horas e 30 minutos no Maracanã contra o Ceará, podendo levantar o título de campeonato brasileiro de 2025. A CBF já avisou que o troféu estará à beira do gramado. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.